luz para o meu caminho é a tua palavra. Será que esta palavra ela vai surgir efeito na sua vida algum dia? Jesus ele disse: sereis meus discípulos se guardardes os meus mandamentos, as minhas palavras. E muitas vezes, sabe o que eu quero? Eu não quero guardar nada, porque facilmente sou manipulado, facilmente sou enganado. Eu acredito em tudo que as pessoas dizem. Jesus estava dizendo: acredite na palavra. Muitas vezes eu acredito que a pessoa diz: não pode fazer isso, e eu não acredito que a palavra diz: não pode. Sabe por que eu acredito que a pessoa diz pode fazer? Porque o desejo está aqui, já de fazer. Então só estou esperando uma oportunidade. Só estou esperando um momento. E Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas eu tenho que ser forte para não deixar o pecado dominar a minha vida. Ele não vai me dominar 100% e me lançar lá na sarjeta. Não. Muitas vezes ele vai me dominar em algumas áreas da minha vida, e aquelas áreas da minha vida vai fazer com que eu seja envergonhado, humilhado, menosprezado por aquelas atitudes que eu ainda pratico, porque virou uma prática, não é cometer. Cometer pecado, eu e você nós vamos cometer isso daí. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, porque todos pecam. Mas muitas vezes praticar se torna um hábito. E entenda que todos os dias eu vou fazer. Todos os dias eu vou fazer. Porque aquilo faz parte do que? Da minha rotina, do meu dia a dia. Então quando eu olhar para aquela situação, eu já vou estar programado, porque já me venceu. Então eu vou fazer aquilo que eu estou acostumado a fazer. Mas o Senhor, Ele quer libertar a minha vida. Ele quer mudar a minha situação. Ele veio para isso. 1 João capítulo 3, versículo 8 diz que para isso se manifestou Jesus Cristo, o Filho do homem, para desfazer toda a obra do diabo. Jesus, Ele veio desfazer. Ele veio me libertar. Me libertar do que? Das minhas práticas pecaminosas, do meu pecado. Mas qual o pecado que eu tenho? Muitas vezes as pessoas se perguntam. Esse dia eu estava conversando com um rapaz, e ele perguntou assim para mim, falou assim: pastor, será que Deus perdoou o meu pecado? Daí eu olhei para ele e disse assim: olha, essa não é uma pergunta que você deve fazer para Deus. Ele falou assim: então que pergunta que eu devo fazer para Deus? Pergunte para Ele se você se arrependeu dos seus pecados. Pergunte se você se arrependeu e não se Deus perdoou, porque Deus Ele só perdoa quando há arrependimento. Se estamos em dúvida se Deus perdoou ou não, é porque muitas vezes nós não nos arrependemos. É porque não estamos arrependidos ainda. Daí sabe o que ele disse para mim? Assim: então será que a hora que eu sair daqui, eu vou ter que reconciliar com a minha irmã, que faz 5 anos que eu não converso com ela? Eu falei: é isso mesmo. Sem arrependimento, sem reconciliação,
Não é que Jesus não está te perdoando, é você que não está disposto a se arrepender. E muitas vezes perguntamos para Deus, e eu fiquei meditando naquilo e falei, é verdade. Que às vezes perguntamos, será que Deus me perdoou? Quantas pessoas já perguntou para você? Será que Deus me perdoou daquilo que eu fiz? Será que Deus me perdoou da vida que eu tinha? Deus ele só perdoa quando há arrependimento. E para haver arrependimento eu não posso ser escravo do pecado. Ele não pode dominar a minha vida, porque se ele dominar não há arrependimento. Há apenas uma prática que eu faço diariamente. O inimigo muitas vezes ele é o que? Astuto. E é eu que preciso entender realmente aonde o inimigo está me prendendo. Aonde é a corrente que eu estou amarrado. Não, pastor, eu estou livre. Não, pastor, acho que não tem nada me prendendo. A pior cadeia, sabe qual é? É aquela que não tem grades. É aquela que promete liberdade. É aquela que promete que você vai ser livre. Mas você está sendo preso. Preso pelos nossos pecados. Preso pelos nossos erros. Preso por não perdoar. Preso por não amar. Preso por não dar o braço a torcer. Preso por não levar desaforo para casa. Preso por tentar resolver tudo na hora e no calor, na emoção. Preso pela mentira, preso pelo engano, preso pelo suborno, preso pela arrogância, pela soberba. Nós temos que ser livres. E para sermos livres, quando a situação ela vier, eu digo, isso não me prende mais. Quando a situação vir para a mentira, eu digo, eu não minto mais. Agora eu só falo a verdade. Quando a situação vir para que haja gritaria, você diz, não, a partir de hoje eu sou uma nova pessoa. O inimigo não me prende mais nessas cadeias. Eu não grito mais, porque agora eu sou livre. Aquilo que me vencia não vence mais, porque Jesus já me libertou. E agora eu sou livre. Só que muitas vezes não fazemos isso. E a hora que aparece o suborno, pegamos. A hora que aparece alguém falando mal de alguém, você vai lá e fala mal junto. A hora que aparece alguém criticando alguém, você vai lá e critica junto. Então você não é livre, você ainda é escravo e você precisa de libertação. E muitas vezes você diz, não, eu sou livre. Para nós sermos livres, nós temos que aprender a não fazer o que o velho homem se fazia. Aprender que quando eu venho do mundo, tem uma prática. Na igreja tem outra. Com Cristo tem outra. Mas se eu continuar fazendo aquilo que eu fazia no mundo, é porque eu não me libertei. Não, mas em algumas áreas sim. Mas em algumas áreas você é preso. É escravo ainda. Preciso que desta palavra. E esta palavra diz que eu não posso fazer um monte de coisa. E por que eu faço? Daí nós vamos dar a desculpa que todos dão, mais a carne é fraca. E o que diz lá em Lucas capítulo 10 e versículo 19: eis que eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo não vos fará dano
algum. Então, a carne é fraca ou eu sou fraco? Ou eu quero fazer? Porque se Deus ele já lhe deu o poder para resistir, para dizer não, quem que diz o sim? Eu. É eu que chamo o inimigo para a minha vida. Por quê? Porque se o poder está em mim, é por isso que nós temos que crer na palavra em um todo. Então, se há um poder sobre a minha vida, que o inimigo não pode me atingir, e por que ele atinge? Porque eu não uso a autoridade que está em mim. Quando ele vem com a tentação, o que eu faço? E a Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, versículo 13, que não veio, que Deus, ele não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um, quando é tentado, é atraído, engodado pelo seu próprio desejo. E o desejo sendo consumado, dá luz ao pecado. E o pecado gera morte. Mas entenda que se não é Deus me tentando, é o inimigo que está tentando, eu posso resistir. Resistir ao diabo e ele fugirá de nós. É eu que tenho que fugir do inimigo? Não. É ele que vai fugir de mim. Achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, se ele vai fugir da minha vida, por que ele não tem fugido? Porque eu não tenho usado a palavra. Existe uma maneira de eu vencer o inimigo, é através da palavra. Jesus, ele foi tentado. E ele usou o que para vencer o inimigo? Jesus não tinha poder para dizer assim: Satanás, vai embora, não quero nem conversa. É porque há situação que nós temos que mostrar para o inimigo que nós conhecemos os nossos direitos. Sabe por que o inimigo engana muita gente? Porque ele não conhece o seu direito ainda. E esse direito está na palavra. Então Jesus ele mostrou como vencer o inimigo, porque o inimigo vinha o tentar e ele usava a palavra. Fala para essas pedras se transformar em pão. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Palavra. Ele podia dizer: não quero nem conversa, vai embora, não quero nada. Eu falei assim, sabe o que Jesus queria dizer? Você pode vir me tentar, mas eu conheço os meus direitos. E os meus direitos estão na palavra. E todas as vezes que você vir com uma tentação que é contra aquilo que está na palavra, eu vou mostrar para você aonde está o meu direito. Mas será que todas as vezes que o inimigo vir te tentar, você vai mostrar onde é o seu direito? Você vai conhecer aonde está? Se ele vir dizer para você mentir, você vai dizer: não, o pai da mentira é o diabo, eu sou filho de Deus, então eu não minto. Não, mas é uma mentirinha assim. Não, mas é uma mentirinha por bem. Tem até aquela desculpa, né? É uma mentirinha por bem. Não. Nós não somos filhos do diabo. Porque a Bíblia diz que quem mente é filho do diabo. Porque ele é o pai da mentira. Então entenda que quando ele foi tentado, ele disse: não, o meu direito está aqui na palavra. Eu não vivo só de pão. E por que o inimigo estava tentando para ele transformar as pedras em pão? Porque Jesus estava jejuando fazia 40 dias e ele estava com fome. Então entenda uma coisa. Sabe onde o inimigo ele vai nos tentar diariamente? É em cima das nossas necessidades. Ele vai te tentar em cima da sua necessidade. Não, ele está com fome. Então vou mandar ele fazer que as pedras se transformem em pão
Porque ele vai lhe obedecer. Ele vai ver que ele está precisando realmente, e é uma oportunidade para ele fazer aquilo. O inimigo só está para enganar. Ele vai pegar a sua necessidade e vai usar contra você, para você pecar. E o que você precisa fazer? Você precisa pegar a palavra, mostrar o seu direito e dizer: eu não faço, eu faço o que está escrito aqui. Porque eu conheço os meus direitos.